Olá, quinto ano! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem e que continuem se cuidando. Para quem não me conhece, eu sou a professora Mirela Botino, professora do quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Vocês devem ter observado que a gente está num cenário diferente, né? A gente está aqui na Multirio, mas estamos num outro estúdio. E eu vou descrever ele um pouquinho para vocês. Ele é um pouquinho maior do que aquele onde a gente gravava. Ele é colorido, tem parede cinza, azul, ele tem um quadro do meu lado direito e também tem alguns objetos de cenografia, né, de decoração aqui pra gente. E para quem não me conhece, eu também vou me descrever. Eu sou uma mulher, tenho 30 e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo loiro abaixo do ombro, olhos verdes, estou vestindo uma blusa no tom bege com mais estampas. E agora, que tal começarmos a nossa aula? Para trazer o tema de hoje, eu vou chamar Cauã e Lorena. Crianças, podem trazer o tema da nossa aula de hoje, por favor? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre os pequenos causadores de doenças. O que será que vem por essa aula, hein, pessoal? Já adianto que é uma disciplina que eu adoro. A gente vai falar sobre ciências. Mas e você aí? Já ouviu falar em vírus? Micro-organismos? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o vírus. Ultimamente, a gente tem ouvido muito falar dele por conta aí da pandemia em que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem ouvido muito falar sobre coronavírus, Covid-19. Bom, mas não são só os vírus que são micro-organismos. Vocês sabiam também que protozoários, fungos e bactérias são micro-organismos? Mas, professora, o que são micro-organismos? Calma que eu vou falar para vocês. São aqueles seres muito pequenininhos que a gente não consegue enxergar. Nem mesmo a gente que enxerga 100%, tem a visão perfeita, consegue ver a olho nu. É preciso utilizar um aparelho para aumentar essa imagem desses seres para que a gente possa vê-lo. E você aí sabe qual o nome desse aparelho? Eu estou escutando aqui, hein? É um nome, parece um trava-língua, esse mesmo. Vamos ver na imagem aí como é esse aparelho e descobrir realmente o nome dele? Vamos lá. Pessoal, é um microscópio. Aliás, esses seres, né, os micro-organismos, eles podem até ser chamados de seres microscópicos, justamente por eles serem muito pequenos. O microscópio ele possui umas lentes que aumentam a imagem. Então, quando é colocado na lâmina ali esse ser, né, os micro-organismos, os cientistas, pesquisadores conseguem ver com detalhes essa imagem. Pois é, pessoal, por isso que é muito importante um microscópio para os pesquisadores e cientistas, pois eles conseguem ver com detalhes aquelas imagens que a gente não consegue ver. E sabe o que é mais? Os microscópios, eles conseguem aumentar até 1000 vezes o tamanho real daquela imagem. Importante isso, né? Agora, vamos voltar aqui. Eu disse para vocês que os micro-organismos são fungos, bactérias, protozoários e os vírus. Existem algumas diferenças entre eles, mas eu vou falar a principal. Fica ligado aí, ó. A principal diferença entre eles é que os protozoários, fungos e bactérias, eles são seres unicelulares, enquanto que o vírus não possui célula. Oi, professora? Fiquei um pouco perdido. Calma aí que a gente vai relembrar isso. Bom, existem seres unicelulares e pluricelulares. Os unicelulares são aqueles que possuem apenas uma célula e os pluricelulares são aqueles que possuem várias células, assim como nós, seres humanos. Mas esse é um assunto para uma outra aula. O que eu quero explicar para vocês é que protozoários, fungos e bactérias possuem apenas uma célula e que a célula é a menor unidade de medida de vida num ser, num organismo. Então, para existir vida, é necessário que exista, então, uma célula. Professora, se eu estou me lembrando aqui, você disse que o vírus não possui célula. Exatamente. Então, o vírus não é vivo? Quinto ano, essa é uma polêmica entre os cientistas. Alguns acreditam que os vírus, por não possuírem célula, eles não são seres vivos. Porém, outros dizem que por eles conseguirem viver dentro de uma outra célula, eles são seres vivos, já que eles conseguem ter suas funções vitais se estiverem dentro de uma célula. E é até por isso que eles possuem o nome de parasitas intracelulares.
Bom, mas vamos deixar essa polêmica aí para os estudiosos. O importante que a gente saiba é que protozoários, fungos e bactérias são seres unicelulares e que o vírus não possui célula. Vou mostrar para vocês aí uma estrutura de uma célula aí no próximo slide. Então, quinto ano, observem aí a estrutura da célula. Observem que a gente tem um núcleo, que a gente tem uma membrana. Então, são detalhes que vocês vão estudar numa próxima aula. Mas eu queria que vocês entendessem mais ou menos como seria aí uma célula. Agora, vamos para a imagem do vírus. Bom, essa aí é uma imagem de um vírus. Suponhamos que esse vírus tenha sido colocado lá no microscópio para uma análise. Quando abre-se aí o vírus, percebam que dentro dele não possui aquela célula com aquela estrutura parecida que eu falei para vocês, comprovando aquilo que a gente acabou de conversar, né? Que os vírus, eles não possuem células. Agora eu vou mostrar uma outra imagem só para vocês terem uma ideia aí de como seriam as bactérias, os fungos e os protozoários. Lembrando que essas imagens elas foram retiradas, né, do microscópio, porque a gente não consegue enxergá-las. O que vocês acham que esses micro-organismos fazem se eles entrarem aí dentro do nosso organismo, aí dentro do nosso corpo? Opa, eu escutei aqui, doenças. Isso mesmo, podem causar doenças na gente sim. Mas vocês sabiam que eles também podem ser bons para a natureza e até para a gente eles podem ser úteis? É verdade. E eu vou mostrar isso para vocês numa planilha, na verdade numa tabela que eu retirei do material do Rio Educa e do quinto ano. Vocês vão ver que ela está igualzinha e a gente vai conversar sobre elas. Prestem atenção aí, ó. Bom, temos aí vírus, bactérias, protozoários e fungos, que são os micro-organismos. Temos uma imagem de cada um e temos aí benefícios e doença. Qual é o benefício do vírus? O vírus, ele tem um benefício que é fundamental para a gente, pessoal. Ele é utilizado na produção de vacinas. Professora, como assim? Vou explicar. O vírus, na produção da vacina, é preciso pegar esse vírus da própria doença para formular essa vacina, confeccionar essa vacina. É claro que é uma quantidade muito pequenininha desse vírus. E quando a gente toma a vacina, esse vírus da doença, ele entra na gente, mas tão pequenininho, mas mesmo assim o nosso organismo ele reage a esse vírus, combate ele, e aí o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, já está preparado caso a gente realmente se contamine por essa doença. E aí assim a gente vai ter essa doença de forma mais leve. Bom, e quais são as doenças que o vírus pode nos causar? São várias, a gente tem falado muito aí sobre a Covid-19, mas também a catapora, a dengue, febre amarela. E as bactérias? Qual o benefício que ela nos traz? Bom, ela combate e também previne doenças intestinais, pessoal, servindo como anti-inflamatório. E quais são as doenças que ela pode causar? Tuberculose, leptospirose. E os protozoários? Bom, os protozoários, eles têm um grande benefício na decomposição dos organismos mortos. Vocês lembram aí da cadeia alimentar? Lá no finalzinho que tem os decompositores? Pois é, são os protozoários que agem ali naquele momento. E quais são as doenças que pode causar? A malária, por exemplo. E os fungos? Os fungos é super interessante, porque eles são utilizados na produção de medicamentos como o antibiótico, por exemplo. E vocês acreditam que também é utilizado tanto na indústria alimentícia quanto na de bebida? Sabe por quê? Os fungos, eles são utilizados, como por exemplo os cogumelos, alguns são comestíveis, então são utilizados na indústria alimentícia. E nas bebidas, na cerveja, pessoal, porque tem fungo lá na cerveja, vocês sabiam disso? Pesquisem depois mais e a gente conversa sobre isso. Bom, mas, como a gente já havia dito, eles têm os benefícios, mas também trazem doenças como infecções. Eles também, qualquer desses micro-organismos, trazem infecções para a gente. Mas, e como é que podem ser transmitidas essas infecções? Vou explicar para vocês porque tem algumas formas. Bom, a primeira delas é através de uma pessoa contaminada para uma outra pessoa que está sadia. Então, a transmissão entre pessoas. A segunda hipótese é através da transmissão feita por animais, como, por exemplo, o mosquito, que contamina com dengue, zika e chikungunya. Ele vai lá, ele pica, né, uma pessoa que está contaminada e acaba levando essa doença para uma outra pessoa. Então, ele é o transmissor da doença. E por último, a gente pode se contaminar também através de bebidas, né, que pode ser a água ou qualquer outra, e alimentos também que estejam contaminados. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado e tem que entrar aí com a prevenção. Como é que a gente se previne, professora?
Olha, a gente tem aprendido muito nesse momento, né, da pandemia. Algumas coisas são muito básicas, como a higienização. Vamos ver na nossa tabela o que eu coloquei para vocês? A primeira delas, e mais simples, é lave bem e constantemente as suas mãos. Foi no banheiro, saiu do banheiro, chegou em casa da rua, lavem as mãos. Isso é muito importante. Mantenha distanciamento social quando a gente sabe que é um caso de pandemia e a gente precisa fazer isso. Evite tocar nos olhos, boca e nariz, principalmente se estiver com as mãos sujas. Pratique atividade física, faça exercício para você se manter mais saudável, com o corpo mais disposto. Mantenha uma alimentação saudável, se alimentando de frutas, legumes e verduras. Mantenha o corpo sempre hidratado. A gente tem um corpo, 70% dele é de água. A gente precisa de água para ter essa manutenção do corpo em dia, em funcionamento. Também precisamos procurar assistência médica caso a gente já tenha feito tudo isso e a gente esteja se sentindo mal. Então é preciso que a gente vá até um hospital, ser atendido, porque é o médico que vai nos dizer o que realmente a gente tem. Mantenha-se sempre informado e siga as recomendações de autoridades de saúde. Tem muita fake news rolando aí pela internet, então é importante que a gente siga ali as instruções e recomendações das autoridades de saúde. Use máscara, como é o caso que a gente tem vivido nesse momento. E, gente, tomar a vacina porque a gente já viu e sabe que ela é importante. Aliás, falando em vacina, o que acontece? Por que a gente tem que tomar o reforço da vacina, pessoal? Porque o vírus ele vai se transformando, ele é mutável. E por isso a gente tem as variações, as subvariações. Certo, quinto ano? Agora vocês podem ficar mais tranquilos que vocês já sabem como se prevenir. Professora, mas é a mesma prevenção quando a gente está falando aí de dengue, zika, chikungunya? Presta atenção, aí é um pouquinho diferente. Já que um mosquito é que transmite essa doença, é preciso que a gente tome outros cuidados, como, por exemplo, deixar então as caixas d'água tampadas, não deixar lixo acumulado, não deixar garrafa, pneu virado para cima acumulando água. Por quê, professora? Porque como ele se prolifera? Ele vai lá, o mosquito, e coloca o seu ovinho bem ali onde tem água. Pode ser limpa ou suja, mas ele vai colocando ali, depositando, e assim vão nascendo novos mosquitos que vão transmitindo aí a doença. Então a gente tem que ficar atento aí também a dengue, zika e chikungunya, certo? Bom, e para encerrar a nossa aula de hoje, eu preciso deixar um desafio para vocês. Eu vou colocar no slide, mas ele vai ser bem simples, ó, presta atenção. O desafio de hoje é fazer uma tabela como a que está aí no material Rieduca de vocês, só que um pouquinho diferente. Aí eu coloquei o nome dos micro-organismos e coloquei doença causada e pedi para vocês colocarem uma prevenção para essa doença. Por exemplo, doença causada, gripe, qual é a prevenção? Usar máscara, evitar coçar o olho, o nariz, a boca, e aí vocês vão continuar. Se precisar de ajuda, converse aí com seus colegas, com o professor da sala de aula, faça uma pesquisa, mas conclua o nosso desafio, combinado? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula, que tenham aprendido um pouquinho comigo e não deixem de fazer o nosso desafio, combinado? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro aqui no Rio Educa na TV. Tchau!